falando sobre o Batalhão Florestal de São Gonçalo, é com muita tristeza que a gente observa o abandono da prefeitura, do prefeito José Luiz Nance, a esse patrimônio histórico-cultural, patrimônio do Brasil, que já está na mão da prefeitura de São Gonçalo desde 2016, que se comprometeu com o Estado a cuidar do batalhão, a fazer reformas e ter todo um zelo, que até então pertencia ao Estado. Tinha-se uma briga, porque era algo federal, aí passou a ser estadual, e depois decidiram entregar para o município, que se comprometeu com o zelo e se comprometeu com a restauração, se comprometeu com todo um trabalho a ser feito no Batalhão Florestal de São Gonçalo, que tem toda uma tradição, toda uma história. É impressionante a gente observar como os políticos de São Gonçalo, eles tratam a cultura da cidade. Eles não dão valor, eles não fazem questão de recuperar aquilo que marcou, né, a história de São Gonçalo, que tem é uma identidade da população de São Gonçalo. O Batalhão Florestal, a gente teve lá faz um tempo, está largado. A pista de atletismo toda esburacada, não tem iluminação. Dentro da fazenda, como, né, agora novamente a polícia faz lá sempre uma ronda, porque houve roubos, e até então a prefeitura repassou ao roubo ao Estado, o Estado falou que não, então por isso existe uma guerra entre o Estado com a prefeitura. Mas o importante, não importa de quem seja, o importante é que o Batalhão Florestal ele precisa ser tratado, e ele precisa ser valorizado, ele precisa ser mostrado e precisa ser entregue ao povo de São Gonçalo. A gente nem pensava em vir ao mundo, e as coisas já estavam acontecendo. O Batalhão Florestal, né, que hoje está no Colubandê, ele abrigou ali a parte da família real. Ele tem uma história ali de escravos, né? Famílias que detinham 20 escravos, parte ali de senzala. Tudo isso daí que, com certeza, até para as crianças, isso deveria ser mostrado, porque aquilo ali faz parte de uma história. Eu, né, que estudei em São Gonçalo também, nunca nem sabia nada. Você vê como que é a questão cultural é tão ruim em São Gonçalo, é tão braba em São Gonçalo, que não só eu acredito que muita gente na escola, na história, não tem matéria falando sobre o Batalhão Florestal do Colubandê, e também falando o que já estava acontecendo, todo o processo, né, que teve ali, de lutas, de perdas para a França, e depois de retomada junto com os índios que se juntaram aos portugueses para tirar outras tribos indígenas que haviam feito rebeliões, para que o Batalhão Florestal também fosse tomado junto com até então São Gonçalo, que até então ainda estava numa situação de vila, para depois chegar ao status de cidade. Então, isso tudo a gente não sabe. Se você for falar isso nas escolas hoje, ou perguntar aos alunos, ninguém sabe. Porque não existe por parte da prefeitura, não existe por parte dos políticos de São Gonçalo um comprometimento com a história da cidade, que nós precisamos saber. Aquilo ali tem que ser tido como um point da cidade. Aquilo ali tem que ser explorado. Precisa se levar turistas, pessoas para conhecer mais o local. Ali pode ser uma referência. Assim como, poxa, eu fico observando, São Gonçalo tem tantas coisas boas, tem tantos pontos turísticos, não precisa também só o gonçalense ter que sair. Chega de São Gonçalo ser tratado como quintal da cidade do Rio de Janeiro, quintal de Niterói. São Gonçalo tem os seus recursos. Então, nós temos que cobrar da próxima administração, do próximo prefeito, comprometimento com a cultura de São Gonçalo, com a situação de São Gonçalo. Precisamos pedir
ou obrigar, ou botar na cabeça desses caras que nós queremos saber do nosso passado, da nossa história, que é rica, que é bonita. Então, povo de São Gonçalo, a gente está falando do batalhão porque é um pecado gravíssimo você ver aquela região abandonada. Ali você tem, nos finais de semana, as pessoas que moram ali, elas podem confirmar jogos. Ali tem torneios, né? Porque ele tem pista, tem uma arquibancada, tem toda uma questão que pode ser usada até para shows. E está lá abandonado, está lá largado, está lá esburacado. Famílias passam, né? Você vê, fazem churrasco, passam, fazem aquela área ali uma área de lazer, do qual a prefeitura tinha que chegar ali e dar total apoio e dar uma estrutura à região. Então nós vamos passar a cobrar isso aí mais do próximo prefeito. Eu vou falar até com o Pedro Cabral, que com certeza ele vou passar quando ele voltar de onde que ele está, para a gente inserir isso nesse próximo um compromisso com esse próximo prefeito que vai vir, porque as cartas já estão jogadas em São Gonçalo e a gente já sabe como é que vai ser. Então, o próximo prefeito ele precisa ter um comprometimento com a cultura de São Gonçalo e principalmente com a recuperação do batalhão florestal do Corupandê.